Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos meus irmãos que fazem parte desta família. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família. Também de antemão eu quero convidar aqueles ainda que não se inscreveram no canal, que venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários com respeito, deixando o seu like, compartilhando os conteúdos postados na plataforma do YouTube e juntos continuaremos a reinar em vida, em perfeita vitória, independente, meus irmãos, da situação em que você ou eu possa estar vivendo. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema o que era estar em Cristo Jesus. Na visão de Paulo, no entendimento de Paulo, na revelação que foi dada a Paulo, o que era viver, ou seja, o que era estar em Cristo Jesus. E o texto principal se encontra aqui em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz assim: Agora, pois, no tempo em que Paulo escreveu essa carta, entre o ano 57 e 58 ali, depois de Cristo, depois da cruz. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, o texto que foi lido, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos irmãos daquela comunidade ali de Roma, onde ali existia judeus e gentios, né? Observem que Paulo está escrevendo aqui depois da cruz. Essa carta foi escrita depois do ato da consumação, quando Cristo disse: Pai, está consumado. Então, Paulo aqui ele tinha o objetivo de mostrar para aqueles irmãos ali daquela comunidade, tanto para judeus como para gentios que estavam convertidos, né, que eles estavam no mesmo pacote, judeus e gentios. Ou seja, todos eles estavam justificados, perdoados, sem condenação. Mas isso teve que acontecer algo para que eles hoje, naquele momento ali da fala de Paulo, eles estivessem sem condenação, estivessem justificados. Então, isso só foi possível, né? Paulo tenta passar de forma bem direta, isso só foi possível por causa do amor de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, do Pai dos Espíritos, pelo sacrifício de Cristo, né? Pelo sacrifício de Cristo, ou seja, fazendo-se Ele mesmo justiça de Deus. Cristo se fez justiça de Deus naquela expiação, entendeu? Na sua morte. Então, meus irmãos, não era pelos próprios esforços humanos, pelo mérito humano, entendeu? Então, estar justificado sem condenação, entendeu? Foi pela graça de Deus na vida daqueles que viveram antes da cruz. Então, o que era estar em Cristo Jesus, no entendimento de Paulo, na visão de Paulo, tanto judeus, né, que estavam mortos, que estavam afastados de Deus, entendeu? Tanto os judeus como os gentios, foi preciso a expiação de Jesus, a expiação de Cristo, do Messias, para eles estarem perfeitos e completos pela fé de Cristo. Veja em Romanos capítulo 4, na mesma carta, voltando um pouco, Romanos capítulo 4, versículo 25, olha o que o apóstolo Paulo fala, escrevendo para aqueles mesmos irmãos ali, né, ali da comunidade ali de Roma, judeus e gentios.
Olha o versículo 25. O qual foi entregue. Quem foi entregue? Paulo está dizendo aqui. O Cristo, o Messias. O filho de Davi, como era conhecido, como era falado entre eles, entre os judeus. Olha, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Eles lá que viveram debaixo de transgressões, debaixo do pecado. Aqueles que estavam ali em condenação, debaixo da transgressão em Adão e debaixo da transgressão em Moisés, na lei de Moisés, por eles não cumprirem, por eles não poderem cumprir as ordenanças da lei de Moisés, eles estavam em transgressões. Então, tanto judeus como gentios, eles estavam em condenação. Aí vamos lá. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ele lá, essas nossas transgressões, não se aplica para nós hoje. Nós não vivemos aquele período debaixo de transgressões. Então veja, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, observem que na ressurreição de Cristo, tá entendendo? Ele foi entregue por causa das transgressões deles e ressuscitou por causa da justificação deles, ou seja, para justificar eles. Por isso que estar em Cristo era viver um estado de justificação, sem condenação. Então é muito claro, meus irmãos, e nós já viemos debaixo justificado, ou seja, nós já viemos sem condenação. Nós já viemos justificados pela obra redentora de Cristo, que também nos alcançou. Por isso que hoje nós podemos dizer que estamos justificados sem condenação. Entendeu? Então, está em Cristo Jesus, no entendimento de Paulo, a revelação que foi dada a Paulo, está entendendo? Era que tanto os judeus que receberam a lei, como também os gentios que não receberam a lei de Moisés. Entendeu? Eles estavam justificados sem condenação. Porém, eles tinham que crer na obra redentora através ali de Cristo, pela fé de Cristo. A justificação é um termo legal que significa ser declarado justo. Como eu li aqui no versículo 25, Romanos capítulo 4, versículo 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, eles lá que estavam debaixo de transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, observe, meus irmãos, como isso aqui é claro. Então, a justificação é um termo, né, legal que significa ser declarado justo pelo amor inabalável de Deus, pelo amor ágape. Essa expressão está em Cristo para o apóstolo Paulo significava que eles teriam que aceitar, crer, viver pela fé de Cristo. Desculpe, tomar uma aguinha aqui que a garganta está querendo. Vou repetir. Essa expressão está em Cristo para o apóstolo Paulo significava que eles teriam que aceitar, crer, viver pela fé de Cristo. Ou seja, o sacrifício de Cristo ali na cruz, de Yeshua ou de Yahusha, como você quiser dizer, ou de Jesus, meu irmão. O meu canal é canal Democracia Espiritual. Fique à vontade para se expressar da forma que você quiser se expressar. Entendeu? Então, como você quiser falar. Então, veja bem, essa expressão está em Cristo para o apóstolo Paulo significava que eles teriam que aceitar, crer, viver pela fé de Cristo, o sacrifício de Cristo ali, que aconteceu ali no madeiro. Então, estar em Cristo, no entendimento do apóstolo Paulo, significava que Deus, o Pai, entendeu? Já não via eles com imperfeições, imperfeitos. Ele foi a justiça manifestada no Filho, ou seja, o Pai dos Espíritos via neles
olhava para eles justos, perfeitos, completos. Por quê? Porque ele se fez justiça no Filho. O Filho se fez justiça para Deus. A justiça de Deus estava ali no Filho, no sacrifício de Cristo ali na cruz. Então estar em Cristo não era mais estar na carne, ou seja, nos sacrifícios da lei de Moisés. Entendeu? Pelas obras meritórias do homem. Era isso aqui. Entendeu? Então, estar em Cristo era estar justificado pela fé de Cristo, que eles tinham recebido ali no madeiro a graça, o favor, o amor ágape, que Deus havia dado gratuitamente na pessoa de Cristo. Então, estar em Cristo, no entendimento de Paulo, era ser uma nova criatura, era deixar as coisas velhas, pois já as coisas velhas já haviam passado. Entendeu? E tudo tinha se feito, tinha sido feito novo por Cristo. Veja, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim, vamos lá? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Olha o que Paulo diz. E assim, se alguém está em Cristo, ó, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Tudo se fez novo. As coisas velhas já se passaram, eu estava falando da lei de Moisés, que se cumpriu em Cristo. A lei e os profetas se cumpriram em Cristo. Não era pelo sacrifício das obras de Moisés, nem pela obra do homem mais, o sacrifício do homem. Então, observe, estar em Cristo era ter uma mente, era ter em mente que a lei, a antiga aliança, foi removida em Cristo. A lei se cumpriu em Cristo, como também os profetas. Veja, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, diz assim, ó, olha o Paulo escrevendo ali para os irmãos de Coríntios, depois da cruz. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, lá, quando Paulo escreveu essa carta, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe será, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. A velha aliança em Cristo foi removida, meu irmão. Vou ler novamente. 2 Coríntios 3, versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até os dias de hoje, ó, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, como está acontecendo hoje. Nos nossos irmãos do sistema religioso, não é revelado isso. Que em Cristo a velha aliança foi removida. Então, estar em Cristo era ter a mente, né? Uma metanoia, era viver no Espírito, pela fé de Cristo, o que foi dado gratuitamente, a graça, o amor ágape ali que foi derramado na pessoa de Cristo. Então, estar em Cristo era eles aceitarem o sacrifício de Cristo como pagamento da dívida. E nós já nascemos desfrutando desses benefícios. Estamos vivendo a plenitude da graça. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Saudações de paz.